muito prazer e uma tremenda honra que eu estou aqui trazendo o companheiro Heródoto, cuja apresentação é dispensável. Todo mundo conhece o Heródoto, grande emérito professor, excelente comunicador, agora na Record e durante um bom tempo na TV Cultura, na CBN, etc. E ele veio conversar com a gente sobre a mídia e a comunicação. Eu faço parte do Grupo Record, trabalho numa empresa do Grupo TRS, trabalho em duas empresas, trabalho na Record News e trabalho no portal r7.com. Só queria dizer o seguinte, queria dar então algumas ideias sobre comunicação, né? E acho que essas ideias de comunicação, elas prendem hoje tanto a grande mídia quanto o sindicato de uma maneira geral. Por que razão? Pelo seguinte, nós estamos passando aí por uma revolução geral no mundo, como vocês sabem, são professores que acompanham, que é essa revolução tecnológica. Mas tudo está mudando muito rapidamente. Ocorre que no meio dessa grande transformação tecnológica que o mundo está mudando, no olho do furacão está a comunicação. Nenhuma atividade está mudando tanto quanto a comunicação. Nenhuma outra. Né? Por que razão? Porque, obviamente, com o advento dessas novas chamadas mídias sociais, as coisas estão virando assim muito rapidamente. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que quando há uma quebra de paradigma, não tem volta. Com esse negócio, ou você quebra, ou você tem que se arrumar. Hoje nós temos praticamente 3 bilhões de pessoas no mundo, não são uma população de 6, 3 bi têm acesso à internet. 3 bilhões de pessoas têm um smartphone no bolso. Tá certo? Mais caro, mais barato, tudo mais. Muito bem. Ocorre que quando me colocaram um equipamento desse na mão, qual foi a quebra de paradigma que ele provocou? Antes eu estava à mercê de alguns oligopólios mundiais ou locais que detinham toda a informação. Detinham absolutamente tudo. Ou seja, eram 3 ou 4 ou 5 ou 6 monopólios ou oligopólios e milhões de pessoas do outro lado só recebendo a notícia que esses oligopólios passavam. No momento em que criaram esse equipamento, ele quebrou isso, porque isso aqui não é só um equipamento receptor. Isso aqui é um equipamento emissor. Essa que é a importância disso aqui. Ou seja, no momento que colocar na minha mão, como cidadão, um equipamento capaz de emitir alguma coisa, eu passei a emitir tudo que eu vi na vida. Então, se eu vou ali fora e assisto, por exemplo, alguém sendo atropelado por um carro, eu posso fotografar, eu posso filmar e eu compartilho com as pessoas as quais eu tenho aqui marcado comigo. Ora, se eu disser lá fora, olha, o carro atropelou um cara, né, e mando para as pessoas que estão no meu grupo, eu acabei de passar uma informação que o cidadão foi atropelado na porta aqui do sindicato. Mas se porventura eu, além de ver o acidente, eu apurar o acidente, eu avaliar o acidente, eu entrevistar as pessoas sobre o acidente e publicar, eu transformo a informação em notícia. Eu tenho aqui uns 4 ou 5 sites de notícias, nacionais e internacionais, e tem uma maneira aqui de pegar todos que eu quiser. Então, em suma, é pago ou é grátis? É grátis. É grátis. Está grátis no mundo inteiro. Eu faço um trabalho no meio de semana, vocês não sabem disso, uma localidade aqui chamada Taiaçupé, lá no Alto GT. Nós temos lá uma rádio comunitária, chamada Carabel. Levou 7 anos para o desgraçado do ministro dar autorização para funcionar como uma rádio legal. Hoje, a Caramelo está aqui na internet. Eu ouço a Caramelo a hora que eu quiser, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, a Caramelo, ela é tão poderosa quanto a CBN. Ela é tão poderosa quanto a Rádio Educadora de Marília. Ela é tão poderosa quanto a rádio, sei lá, o quê? Bandeirantes, Camanducaia e tudo e por aí afora. Por quê? Porque está aqui, ó. E se você for lá, ela só pega 1,5 km e volta da antena, né? É uma rádio comunitária, ela só pega no bairro. Está aqui, tá certo? Eu fico ouvindo a rádio, eu ligo lá, o pessoal entra, olha errado aí, vamos acertar esse negócio aí lá, tá certo? Qualquer um pode ouvir. Então, em suma, com essa pulverização, o que nós vamos fazer? Por que eu vou pagar para receber notícia se eu recebo de graça? Por quê? Vocês já baixaram o Windows 10 ou não no computador?
Se baixar o Windows 10 no computador, você entra no Explorer dele, ele já tem um resumo de notícias na sua cara, assim, na sua cara, de graça. E eu acabei de ver isso aí. De graça. Eu vou dizer, bom, e aí? O que vai acontecer? Não sei. Mas vou dar um exemplo. Todos nós aqui conhecemos o jornal The Washington Post, que foi aquele que se envolveu no escândalo do Nixon, tá lembrado? Né? Do caso do Watergate e tal, e acabou derrubando o presidente. Bom, o jornal foi caindo. Na época lá do Watergate, ele valia 7 bilhões de dólares. Mas com essa crise, que eles também não resolvem lá, porque é estrutural, o ano passado ele foi vendido por 700 milhões de dólares. Quem comprou? O dono da Amazon, Bezos. Aí os caras foram falar com o Bezos, escuta, os veículos estão indo mal por sua culpa, porque o senhor mexe com esse negócio de internet aí. O senhor vai comprar um jornal que está falido? Então eu vou comprar. É como se o iceberg tivesse comprado o Titanic. E comprei para afundar, porque ele vai afundar o Titanic, tá certo? Aí perguntar para o cara, mas escuta, por que o senhor está comprando? Isso eu estou comprando a marca. Eu estou comprando a marca do Washington Post. Porque o que vai distinguir uma comunicação de outra comunicação nesse mundo da internet, que é global, é a credibilidade, é a certeza de que aqueles dados estão corretos. Então, o que vai distinguir, por exemplo, né, a gente lê o blog, ou o site, ou sei lá, o Facebook, de uma pessoa que eu não conheço. Eu vou ler o do Ricardo Couto, eu vou ler o do Paulo Henrique Amorim, eu vou ler o da Miriam Leitão, eu vou ler sei lá de quem. Tá certo? Porque esses nomes inspiram alguma confiança. Posso concordar ou não com as ideias, mas inspiram confiança. Agora, não vou ler aqueles que eu nem sei quem são. E, no entanto, o que ocorre? Com essa pulverização, então eu pergunto, como é que nós vamos sobreviver nesse meio? Vamos fazer o seguinte, a gente coloca a primeira página, de graça, na internet, pode ser do Estadão, da Folha, pode ser do New York Times, pode ser do Economist, pode ser de qualquer outro. Ou pode ser do Valor Econômico. Eu olho lá e tal, e coisas colocam aquelas manchetonas e tal, uns pedacinhos e tal. Agora, se eu quiser ler por inteiro, aí eu tenho que virar assinante. Tá certo? Alguns vão indo mais ou menos. Com assinantes. O Wall Street Journal, por exemplo, tem mais de 1 milhão de assinantes, vai por aí afora. Mas é muito pouco. Ainda não dá para bancar o negócio. Então, o que ocorre? Diante dessa facilidade de comunicação e o barateamento, né, da comunicação, está muito barato a gente emitir qualquer coisa, toda entidade pode ter os seus próprios veículos de comunicação, o que é uma coisa maravilhosa, pô. Tá certo? O Celso falou agora da grande mídia, é verdade. Mas a grande mídia hoje já não tem a mesma importância política e social que tinha há 5 anos atrás. Ela está fazendo isso, ó. Ela está definhando. Ou seja, as versões hoje são muito mais intensas do que no passado, o que é ótimo para a democracia. Para as pessoas, né, olharem versões diferentes e depois formarem a sua própria convicção a respeito das coisas. Então o sindicato pode ter rádio, ele pode ter televisão, ele tem a sua página na internet, ele tem o seu Facebook, ele tem o seu Instagram. Quanto custa isso? Pouquíssimo, quase nada. Qualquer ONG, tá certo? Miserável como a nossa lá, tem tudo isso aí. Então, eu pergunto o seguinte, diante disso, né, eu acho que está sendo colocado na mão de outras entidades, que não mais apenas os grandes grupos de comunicação, a possibilidade de você divulgar informação, de você divulgar notícia, de você discutir, de você debater e de você apresentar outras versões diferentes daquelas que normalmente a gente acompanha. E isso, obviamente, mostra o seguinte, isso, meus companheiros aqui, colegas de história sabem, nós estamos numa fase de novo de transição do processo histórico, como tão acelerado como nunca aconteceu na história da humanidade. Já houve outros processos, lógico, o Nascimento é um deles, a Revolução Industrial é outro, o imperialismo é outro. Mas esse que nós estamos vivendo agora
Ele também está mudando os paradigmas, como aconteceu no passado, só que tem um componente a mais, a velocidade com que isso está mudando. A tecnologia fez com que essa velocidade se acelerasse violentamente, né? E é essa na qual nós estamos então mergulhados. Então, diante dessa situação, me parece o seguinte, muda a economia, muda a política, muda o transporte, muda, mas, volto a dizer, no olho do furacão está a comunicação. Né? E, obviamente, com isso, aqueles que trabalham com notícias como eu e meus colegas, a gente já errava no passado por causa da gente querer dar as notícias em primeiro lugar. Agora, nós erramos muito mais, porque a quantidade de notícias que chega com a velocidade é tão grande que você fica em pânico para saber o seguinte, está todo mundo dando, será que é o chamado efeito manada, como diz o Nancy? Qual é a maior pisada da bola que nós da comunicação damos em função disso? É a gente publicar, a gente divulgar coisa que não aconteceu. É o que nós mais fazemos hoje, é coisa que não aconteceu. Alguém lança uma ideia, aquilo vira um meme, não é isso ou não? Bom, diante desse meme, e vai, até alguém levantar a cabeça e dizer, espera um pouquinho, vamos conferir para ver se é verdade. Aí não é. E aonde vai chegar isso? Vou dar um rápido exemplo. Recentemente, teve o mês do Ramadã, lá em Riad, na capital lá da Arábia Saudita, e teve um confronto, alguma coisa lá e tal, morreram, sei lá, 100 e tantas pessoas. Estão lembrados disso ou não? Foi recente agora. Muito bem. Como é que a gente ficou sabendo e como é que a gente pegou a imagem? Tem um aplicativo chamado Periscópio, Periscope em inglês, que qualquer um pode baixar de graça. E eu começo, vejo o seguinte, eu vejo um incêndio, eu entro no Periscope, ponho no meu Periscope e fico gravando ou colocando ao vivo o cara da Arábia Saudita ao vivo e narrando o que eu estou vendo. Onde pode ser pego isso? No mundo inteiro. Quanto paga? Nada. Como é que eu sei se o cara está narrando ou não? Porque quando eu abro o Periscope, aparece um mapa do mundo e se tiver alguém emitindo, ele tem um pontinho brilhando assim. Você clica, o cara está transmitindo. Qualquer coisa. Não tem como segurar. Como é que a gente funciona hoje? Até um tempo atrás, teve um problema em Moscou, não me lembro exatamente qual agora, e nós descobrimos que tinha um brasileiro lá. Lá na quarta matina, nós ligamos para o cara resolveu dar um toque. E ele entrou no ar por Skype. Quanto custou? Nada. Como é que nós estamos agora obtendo pequenas sonoras sobre os acontecimentos do dia a dia? Uma ferramenta chamada WhatsApp. Nós colocamos o WhatsApp no ar, na televisão. Essas mudanças, elas são mudanças estruturais. Estou dizendo que, no caso da tecnologia, é apenas um dos elementos e tantos outros que estão mudando. Mas veja bem, se nós temos 3 bilhões de pessoas conectadas à internet, 3 bi, nós somos metade da população do globo terrestre, e o crescimento dessa conexão é cada vez maior, vai chegar um ponto lá na frente que a gente vai ter mais de 90% da população global ligada na internet. Os mais incríveis e imagináveis propósitos que a gente possa imaginar. Então, quando estou falando que está tudo de pé pro ar, imagine o seguinte, eu e meus colegas fazemos um telejornal às 9 da noite. Todo dia eu me sinto na seguinte angústia junto com eles. O que nós vamos contar para esses caras que eles já não sabem? Pensa que é mole? É pior do que ser professor com sala de aula com o cara vir lá com W. Tá certo ou não? Então a gente chega lá, a gente fecha lá, 4 e meia, a gente começa a fechar o jornal. Aí alguém diz, escuta, hoje é segunda-feira, vamos dar o Boletim Focus? Não. A não ser que a gente olhe no Boletim Focus alguma coisa, que algum viés, ou alguma consequência que ele provocou, senão nós não podemos dar. Não dá. Eu vou fazer 9 horas da noite, pô. Todo mundo já sabe tudo. E as pessoas não ficam mais passivamente ouvindo notícias, ou comentários, ou opiniões, sem imediatamente as pessoas participarem do processo. De que forma? Criticamente.
Você não escreve mais nada nesse mundo, vamos dizer assim, Magister Dixit, acabou. Tá certo? Você tem que escrever e deixar um puta espaço embaixo para tudo entrar ali, dizer sim, não, contra, e tudo quanto é coisa, né? Vai lá para baixo. Em suma, é dentro dessa situação que é preciso fazer uma análise, vamos dizer assim, mais apurada, para saber o seguinte: como é que a minha entidade, que é uma ONG, ou um sindicato, ou um hotel, ou um hospital, enfim, qualquer ajuntamento social, tem os seus próprios veículos de comunicação, coisa impossível há 5 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás. Então, acho que é mais ou menos essa confusão que nós estamos vivendo hoje. O que é esse jornalista profissional? Por que as pessoas se ligariam em trabalhos em que trabalha profissionalmente com a informação? Você também podia dizer que a escola, você vai direto, tá? A biblioteca está aqui, está tudo na internet, não precisa mais de professor. Por que precisa os mediadores? Qual é o papel dos mediadores? Eu acho que há espaço para todos. Há espaço para mediadores e há espaço para aqueles que são recolhedores de notícias. O que eu quero dizer é o seguinte, que na ponta, né, antigamente na ponta, o recolhimento de notícias ou informações eram feitos por jornalistas. Hoje, não necessariamente. Hoje, qualquer cidadão pode gerar informação e pode transformar isso em notícia e pode divulgar. Né? Mas eu digo, na retaguarda, você tem os mediadores. E eu acho que exatamente aquilo que distingue, por exemplo, um espaço na internet, uma pessoa que juntou credibilidade fazendo mediação, daquelas que não tem nenhuma credibilidade, simplesmente divulgando coisas bobas que tem por aí. Mas cada vez mais, essa tecnologia coloca na mão do cidadão o direito dele optar, o direito dele procurar e de achar, vamos dizer assim, os nichos, o espaço dentro desse mundo internet, daquilo que ele acha que tem credibilidade ou não. Então, o que vai distinguir os espaços é o chapéu de credibilidade que aquele espaço tem. Então, o que eu quis trazer aqui foi só uma contribuição do lado da comunicação, né, e dizer que a gente precisa ficar atento a essas mudanças, porque eu também não sei para onde a gente está indo, mas que estamos mudando, né, e é uma mudança muito rápida, e acho que está abrindo grandes possibilidades agora da comunicação se democratizar, se capilarizar. Ela já está capilarizada, ela talvez precisa ser mais democratizada, para que a gente possa ter diferentes versões dos acontecimentos e fatos, e a gente não tenha no passado dependendo dos oligopólios, como tantas e tantas vezes foi falado aqui. Obrigado.